Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora Handmade, e este é meu canal exclusivo de peças de crochê, o Square de Crochê da Mila. Hoje eu trouxe uma peça hexagonal em 3D, que ele faz essa florzinha em 3D. Olha só que bonitinho que fica. E ela é super simplesinha também de fazer emendas, dá pra gente fazer diversos tipos de peças com esses tipos de pecinhas de crochê. Esse modelinho aqui hexagonal é muito legal. E esse exclusivamente é bem interessante porque ele tem aqui esse relevo que é feito com o ponto pipoca, que deixa ele para fora. Muito legal. Vocês podem trabalhar com fio de preferência de vocês, adequando a agulha ao fio que vocês utilizarem. Vocês podem fazer, inclusive, também a peça colorida ou assim, de uma única cor. Podem fazer também quadradinhos monocromáticos de uma cor, porém intercalando ele inteiro de uma cor, e aí vocês intercalam com outras cores também, eles inteiros de outras cores. Podem intercalar as carreiras, né, as cores das carreiras também. Então, já me contem aqui o que vocês acharam deste modelinho, compartilhem o vídeo com outras pessoas, deixem o seu like e se inscrevam nos canais caso ainda não sejam inscritos. E é isso, bora fazer! E para este modelinho eu estou utilizando aqui o fio Amigo Love da Cisne Linhas Corrente, que é um fio 100% algodão e tem um tex de 600. Para este fio eu estou utilizando a agulha número 4 e a agulha número 2 para fazer acabamentos. Vocês podem substituir pelo fio de preferência de vocês, sempre adequando a agulha ao fio que vocês forem utilizar. E todas as informações aqui deste material eu estou deixando na descrição do vídeo. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Então, vou pegar o meu fiozinho, vou laçar sobre o meu dedo, jogando meu fiozinho aqui para trás. Vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, dar uma giradinha, laçar o fio do novelo e passar aqui por dentro. Fiz aqui o meu anel mágico. E agora, nós vamos fazer duas correntinhas a mais. Uma e duas, ficando aqui no total com 3 correntinhas iniciais. E agora nós vamos trabalhar sobre esses dois fiozinhos aqui, fazendo pontos altos. Então, eu laço a minha agulha, venho dentro do anel mágico, trago a laçada para cima, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Nós vamos fazer aqui dentro do anel mágico um total de 12 pontos altos. Essas correntinhas iniciais que nós fizemos já servem como um ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos. 1, 2, 3. Nós vamos completar aqui 12 pontos altos no total. Fiz aqui meus 12 pontos altos. Agora, eu vou puxar esse fiozinho aqui para fechar o meu anel mágico. Então, puxo até se fechar totalmente. E agora, o encerramento da nossa primeira carreira, nós vamos fazer aqui sobre essa primeira correntinha que nós temos. Então, nós temos aqui as 3 correntinhas, essa daqui de cima, eu vou pegar ela aqui no meio, ó, deixando uma alcinha aqui pra frente da agulha e as outras duas aqui pra trás. E vou fazer um ponto baixíssimo, então, passo por dentro dessa e passo por dentro dessa. Assim, esse fechamento que a gente fez, ele forma uma cabecinha para esse ponto que a gente acabou de fazer aqui nas correntinhas. Agora, nós vamos vir aqui no pontinho do lado, na cabecinha do ponto, pegando as duas alcinhas, vou trazer a minha laçadinha aqui para cima, ficando com duas na agulha, laço, e aqui eu faço um ponto baixo. E eu vou fazer uma correntinha a mais para início aqui da minha carreira. Esse ponto aqui, ele vai ser equivalente ao nosso primeiro ponto alto sobre esse ponto. Então, a gente está fazendo sobre esse ponto. Quando a gente der a volta, nós vamos trabalhar ainda sobre esse ponto aqui que nós fizemos o fechamento das correntinhas. Mas eu volto aqui com vocês. E aqui sobre esse ponto que nós acabamos de fazer, nós vamos fazer mais 4 pontos altos. Nós vamos ficar com 5 pontos altos no total. Então, venho aqui, dentro do mesmo lugar, dentro do mesmo espacinho, eu vou fazer mais um ponto alto. 2, 3 e 4. Fiz mais 4 pontos altos, contando com o primeiro, eu fiquei com 5 pontos altos. Agora, eu vou pegar meu fiozinho, vou puxar para cima, vou vir aqui
Na correntinha que nós temos, aqui desse ponto que nós iniciamos, vou pegar aqui novamente essa alcinha, vou jogar lá para trás, e aqui eu vou puxar a minha laçadinha. Então, ó, coloca a laçadinha aqui, eu recomendo que vocês façam assim, eu acho que fica mais fácil. Eu gosto de colocar o dedo aqui sobre esse fiozinho, ó, deixo o fiozinho aqui, eu coloco o dedo aqui no meio, porque aí eu puxo o meu fio para que eu consiga passar aqui por dentro desse, ó. Laço aqui o fiozinho, pego o fiozinho e vou passar aqui por dentro dessa, ó. Estão vendo que eu fiz sobre o meu dedo? Agora que eu passei, eu tiro o meu dedo. E agora eu puxo o meu fiozinho até se fechar totalmente. Então, ó, a gente faz esse pontinho aqui mais cheinho, com os 5 pontos, e a gente faz o fechamento da pontinha final com a pontinha inicial. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação, 1 e 2, para chegar aqui na nossa próxima pétala. Nós vamos fazer no total 12 pétalas exatamente iguais a essa. Então, nós vamos vir aqui no próximo ponto, na cabecinha do ponto, vou fazer os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz os 5 pontos altos, puxo o meu fiozinho aqui para cima, volto aqui sobre o primeiro ponto alto que eu fiz, agora eu vou pegar na cabecinha do ponto, então pegando aqui nessas 2 alcinhas, laço meu fiozinho aqui, ó, eu gosto de colocar o dedo aqui para facilitar, para puxar o fiozinho para cá e ele não soltar. E agora eu puxo totalmente para se fechar aqui mais uma pétala. Terminei a minha pétala, vou fazer as 2 correntinhas de separação, 1, 2, laço a minha agulha, já venho para o próximo ponto já para começar os 5 pontos altos novamente. Então, é somente repetição, nós vamos repetir aqui essas pétalas com 5 pontos altos, fazendo o fechamento da última com a primeira e fazendo 2 correntinhas de separação entre cada pétala. Então, completem a de vocês e não se esqueçam de fazer aqui na última também. Nós vamos ter 12 pétalas no total. Fiz aqui as minhas 12 pétalas, trabalhei sobre o último pontinho, onde a gente tinha as correntinhas e fez o fechamento. Então, aqui, confiram a de vocês se tem as 12 certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos que ter as 12 pétalas para que agora as nossas próximas carreiras, elas deem certinho, tá? Então, confiram de vocês se está tudo corretinho. Nós tínhamos 12 pontos altos, agora 12 pétalas, uma pétala sobre cada ponto. Agora, o fechamento dessa nossa segunda carreira, ó, ficou assim. O fechamento nós vamos fazer aqui, logo aqui onde nós temos essa parte mais volumosa, onde a gente fez o fechamento antes das correntinhas. Então, aqui nesse lugar, nós vamos pegar aqui, ó, esses 2 fiozinhos e vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, passo por dentro dessa e passo por dentro dessa. Terminei aqui, fiz o encerramento, a gente já pode vir aqui para o próximo vão. Então, ó, saí daqui, venho para o próximo vão, puxo uma laçadinha, laço e tiro as 2, fazendo um ponto baixo e uma correntinha, já equivalentes a um ponto alto da minha próxima carreira. E aqui dentro, ainda do mesmo lugar, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, laço, venho aqui dentro, faço 1 e 2. Fiquei com 3 pontos altos. Agora, eu laço, venho no próximo vãozinho, aqui nas correntinhas, entre as pétalas. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas de separação, 1, 2, e mais 2 pontos altos dentro do mesmo lugar, então, dentro do mesmo espacinho. 1 e 2. Essa é a nossa primeira quina. Nós vamos ter no total 6 quinas. Então, fiz aqui uma quina, nós vamos intercalar entre lateral, que são os 3 pontos altos, e quina,
que são os 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu fiz uma quina agora, então a minha próxima é a lateral. Então, laço, venho aqui do lado, no espacinho dentro do vão e faço os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiz a minha lateral com os 3 pontos altos, venho no próximo vão e agora é a minha quina, com 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo lugar, 1 e 2. Finalizei a quina, é novamente a lateral, com os 3 pontos altos, 1, 2, 3. Dessa forma, a gente vai intercalando entre quina e lateral nos próximos vãos, até chegar aqui no finalzinho. Então, façam aí o de vocês e eu encontro vocês aqui pra gente fazer o fechamento. Cheguei aqui ao final e eu completei aqui a minha última quina, cheguei de encontro com a minha lateral. Então, fiquei aqui, ó, nesse formato com as 6 quinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, nós vamos fazer aqui o fechamento. O fechamento nós vamos fazer sobre a correntinha. Então, aqui nós temos o ponto baixo e a correntinha. Pego aqui na correntinha, jogo a agulha lá pra trás e vou fazer o ponto baixíssimo. Passo por dentro dessa e passo por dentro dessa. Agora, nós vamos fazer uma volta de pontos baixos sobre cada ponto. Só na quina que vai ser diferente. Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha para iniciar, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Nessa correntinha que eu iniciei, eu vou colocar um marcador para que a gente saiba onde a gente começou. Então, ó, tem a correntinha aqui, já vou colocar o marcador aqui. Que é aqui que a gente vai fazer o nosso fechamento invisível. E agora, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto. Venho no próximo ponto, faço ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo, e cheguei na minha quina. Aqui na quina, nós vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo dentro do mesmo lugar, na quina. Já vou trabalhar logo nesse próximo ponto aqui, não posso esquecer dele, a cabecinha dele pode ser que fique um pouco escondidinha aqui, mas eu preciso trabalhar na cabecinha dela. Então, ó, vem o ponto aqui, a cabecinha do ponto aqui, as 2 alcinhas. Aqui eu vou fazer ponto baixo e aqui eu vou seguindo com um ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar na minha próxima quina. E na quina, eu vou repetir a outra quina com um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo. E volto a fazer um ponto baixo sobre cada ponto aqui na lateral. Aqui na lateral, a gente sempre vai ter 7 pontos, tá? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fora a quina, a gente tem 7 pontos na lateral. Deixa eu mostrar aqui onde a gente já fez, ó. 7 pontos baixos, mais a quina desse lado e a quina desse lado, tá? Então, é assim que vai ficar, completem a volta de vocês pra gente fazer o fechamento. Terminei aqui a minha volta, ficou assim, e cheguei aqui no marcador. Então, no marcador é onde já está saindo o meu pontinho daqui. Então, eu vou tirar aqui o marcador. E agora, nós já encerramos. Ó, esse pontinho que a gente fez, ele saiu sobre esse ponto. Então, a gente não faz aqui novamente, tá? Senão, a gente fica com um ponto a mais. Então, aqui, ó, a gente não trabalha, só trabalha até esse anterior. Aqui onde a gente puxou a correntinha, a gente não faz. Nós vamos fazer uma cabecinha para ele agora. Então, nós vamos cortar o nosso fio. Vou puxar o fiozinho para fora. Com a ajuda da agulha menor, eu vou utilizar uma agulha número 2. Nós temos aqui a correntinha e nós vamos fazer o fechamento no ponto do lado. Então, nesse pontinho aqui. Então, eu venho de trás para frente colocando a minha agulha nas 2 alcinhas da cabecinha do ponto, vou puxar meu fiozinho lá pra trás,
puxo lá pra trás. E agora eu vou voltar o fiozinho por dentro desse nozinho de trás e por dentro de onde saiu o meu fio. E agora puxo o meu fiozinho pra cá. Passei meu fiozinho aqui por dentro, meu fechamento ficou assim, ó, ele fica fazendo uma cabecinha para aquela correntinha que a gente tinha, ó. E fica imperceptível, tá? Ela está aqui, ó. Tá? Então, essa é a cabecinha, a gente só ajusta o tamanho para ficar exatamente igual os demais. E agora, esse fiozinho aqui, eu gosto de passar ele aqui por trás. Só cuidado aqui na hora de vocês puxarem o fiozinho, para ele não modificar aqui o tamanho que vocês já fizeram para fechamento do ponto. E agora, eu só vou trazer de encontro com esse outro fiozinho aqui que eu tenho aqui de baixo, que é do fechamento aqui do anel mágico. Se vocês acharem que tá muito distante, vocês podem também esconder os fiozinhos separadamente, tá? Um lá pra cima e um aqui no meio, mais pro meio do anel mágico. Dá pra gente fazer das duas formas, como vocês preferirem. Trouxe aqui os dois fiozinhos, eu vou dar 2 nozinhos. O primeiro eu não aperto e o segundo eu já posso fazer mais apertadinho. E agora, esses 2 fiozinhos aqui, eu só vou esconder aqui dentro de alguma parte mais volumosa. Então, vou passar aqui por dentro, sempre na parte de trás que a gente faz os acabamentos. Se vocês estiverem fazendo colorido, preferencialmente dentro da mesma cor. Então, só passo o fiozinho aqui pra trás, ajeito aqui o meu fio, pra não ficar nada repuxado. E agora, eu vou passar um pinguinho de cola. Eu estou utilizando aqui a cola Pega Mil, que é uma cola para artesanato, de secagem rápida. Eu passo um pouquinho aqui na pontinha onde está saindo o fio, apenas para a pontinha não ficar soltando. E agora, eu corto o fiozinho, já posso cortar rente, e com a própria tesoura eu vou esconder aqui essa pontinha do fio. E ele fica bem imperceptível, ó. E o nosso square está pronto. Aqui, gente, só se atentem, nesse fechamento, a gente faz ele assim, porque a gente continua com a mesma quantidade. Então, a gente faz uma cabecinha para aquela correntinha que não tinha. Então, ó, eu continuo aqui com a minha quina, e aí eu tenho os 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e depois a minha quina. Por que que isso é importante? Na hora que a gente vai emendar os squares, emendar os hexágonos, as pecinhas, a gente precisa que eles sejam da mesma quantidade de pontos para que a gente consiga fazer aqui a união perfeitamente, tá? De todos os lados. Então, eles têm a mesma quantidade de pontos para todos os lados. Dessa forma, a gente une aqui bem certinho um com o outro, tá? E essa união é bem simplesinha de fazer, tem várias formas de fazer quando ela é reta assim. Tem vários vídeos aqui no canal mesmo, emendando square assim quando ele tem essa parte reta. Então, vocês têm a opção aí de fazer da forma como vocês preferirem. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste modelinho. Já deixem para mim aqui nos comentários o que vocês acharam. Compartilhem o vídeo com outras pessoas e já se inscrevam nos canais caso ainda não sejam inscritos. Estou deixando todos aqui abaixo para vocês. E é isso, obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.